Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a questão dessa quarta-feira, né? A questão do nosso grupo de estudo aí, tá? Presta atenção aqui, ó. O ato de qualquer dos poderes públicos, só pegar aqui a caneta, restritivo de publicidade, deve ser motivado, objetivo, específico e formalmente, sendo nulos os atos públicos que importem genericamente e sem fundamentação, né, válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação. Pessoal, isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Isso aqui está certíssimo. Né? É a atual posição do... Atual não, né, gente? É a posição antiga, só que agora fundamentada em jurisprudência do STF. Vamos entender isso? Presta atenção, ó. A gente sabe, né, que um dos maiores princípios da administração pública, que dentro da república, da res pública, tudo é público, tudo é do povo, é o princípio da publicidade. Como diz um grande professor amigo meu, se a administração é pública e tem agentes públicos, ela tem que ser pública. Ela não pode ser sigilosa. Tá bom, isso aqui é a ideia do princípio da publicidade. Professor, o princípio da publicidade, que por questão de transparência, exige que os atos do poder público sejam públicos e não possam ser sigilosos, ele está expresso no artigo 37, caput da Constituição. Olha ele aqui. A administração pública direta e indireta, qualquer dos poderes da União, Estado, deve dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o seguinte. E aí no parágrafo 3º do próprio artigo 37, está dizendo assim, ó, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, né, regulando especificamente, olha o inciso 2, o acesso dos usuários aos registros administrativos e informações sobre os atos de governo, observado disposto no artigo 5º, né, inciso 10 e inciso 33 da própria Constituição. Pensando nisso, né, onde a própria Constituição diz, né, que é, né, a lei que irá disciplinar a forma que o cidadão vai ter acesso à informação, foi criada a Lei 12.527 de 2011, a famosa Lei de Acesso à Informação. Legal? O artigo 5º, inciso 10, vai falar que qualquer pessoa que tem direitos violados, né, é possível de indenização por dano moral e por dano material. Não é tão importante para a gente. Não, melhor dizendo, é importante, mas não é pertinente para a questão. Para a questão, o pertinente é esse aqui, ó. O inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Todos têm direito de receber, dos órgãos públicos, e órgãos públicos em sentido amplo, né? Público de natureza pública, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei. Qual é a lei? Essa lei aqui, ó, Lei de Acesso à Informação, sob pena de responsabilidade ressalvada aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, assim, ó, eu tenho a seguinte regra. Qual é a regra na nossa Constituição? A regra é a publicidade das informações públicas. Né? Se a administração é pública, ela tem que ser pública. Nós chamamos isso aqui, ó, de primado da transparência. Perfeito? Perfeito. Nós temos exceções, óbvio, né? O direito tem que ter exceção para ser direito, que são os casos em que envolvam, né, a segurança de quem? A segurança do Estado ou a segurança da sociedade. Nesses casos, em específico, né, é possível o sigilo. A própria Constituição admite que esses atos sejam sigilosos. Legal? A Lei de Acesso à Informação até detalha melhor. Mas para efeito de prova mesmo concurso, né, são esses dois casos. Segurança do Estado e segurança da sociedade.
é possível, como gênero, restringir que o ato do poder público seja sigiloso. Legal? Perfeito. Só que o problema é que a gente teve uma questão recente em que o presidente da Comissão Nacional, né, do CIPF, que é o Sistema da Polícia Federal de Informação, né, alegando que, né, nesse sistema, aqui, ó, que nesse sistema existem informações sensíveis, né, e possibilidade de lançamento equivocado pelos servidores da Polícia Federal, né, ele expediu um ofício, né, para servidores da Polícia Federal, estabelecendo que todas as informações e documentos no sistema, nesse sistema aqui, ó, nesse sistema aqui, elas deveriam ser classificadas como restritivas ou sigilosas, não havendo acesso ao público. Aí não dá, né, gente? Olha aqui, eu vou repetir o mantra. Em toda a administração pública, não somente na Polícia Federal, em toda a administração pública, os atos são públicos. Legal? O mantra é esse. Exceto quando eu tenho risco para o Estado e para a sociedade, aí é possível, óbvio, que o ato seja sigiloso. Como, por exemplo, amanhã, né, a Polícia Federal vai sair para prender um bandido. Essa informação é sigilosa. Aí até o Código de Processo Penal diz isso lá no artigo 20. O problema não é esse. O problema é colocar aqui, ó, todas. Né? Aí não dá. Né? O que aconteceu? Um partido político, para poder não politizar aqui, né, foi ao STF, através de uma ADPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação do controle concentrado, e o STF decretou isso aqui como inconstitucional. Esse sigilo genérico, ele é inconstitucional. Não é possível que todas as informações, né, nesse sistema, elas sejam sigilosas. Isso é inconstitucional. Perfeito? Perfeito. E aí, né, foi exarada, né? Exarada é um termo muito jurídico, né? Foi, né, colocada pelo STF, né, essa jurisprudência, que foi a decisão da DPF, né, 872 do DF, publicada no informativo 1103, né, de finalzinho de 2023, recente, em que a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora dessa DPF, né, assim ficou positivado, ó, o ato de qualquer dos poderes públicos restritivos de publicidade deve ser motivado, objetivo, específico e formalmente. Ou seja, todas as vezes que a administração pública ela quiser que um ato seja sigiloso, ela quiser praticar um ato sigiloso, ela quiser transformar um ato que deveria ser público num ato sigiloso, ela tem que fazer isso de forma objetiva, ou seja, dizer qual é o fundamento legal, constitucional, para que esse ato seja sigiloso. 2, específica, tratar desse ato especificamente, não é no geral, como fez aqui todos os atos, não, específica e formalmente, ou seja, tem que ser escrito e publicado no Diário Oficial e seguir estritamente todas as regras previstas em lei. Sendo nulo, ou seja, se um ato é sigiloso e ele não obedece esses requisitos aqui para o sigilo, né? Ou seja, motivação, fundamentação objetiva, específica e formal, esse ato ele acaba que é nulo. Ou seja, ele tem que ser extinto. Ele não pode ficar no ordenamento jurídico. Nulo os atos públicos que imponham genericamente, sem fundamentação válida específica, impeditiva ao direito fundamental à importação, à informação. Ou seja, atos que são genericamente sigilosos não dá. Para a gente poder, né, simplificar e resumir para você. Hoje, os atos sigilosos, eles não são a regra, eles são a exceção, e de acordo com a Constituição Federal, eles são possíveis em caso, né, onde fale mais alto a segurança do Estado e a segurança da sociedade, ou a segurança, posso botar da sociedade, vamos botar igualzinho como está na Constituição, né? Ou a segurança social.
Perfeito? Segurança social, segurança da sociedade. Legal? E aí, ó, se a administração pública pretender que esses atos sejam sigilosos, o STF estabeleceu alguns requisitos. Quais são os requisitos? Onde os atos imprescindíveis à segurança do Estado e à segurança social, para que eles sejam sigilosos, quais são os requisitos? Os requisitos são, olha eles aqui, ó, tem que ser motivado. Vou botar assim, né, para poder a gente ganhar tempo. Então, vou estourar de novo, né, o tempo aqui. Olha aqui. Os requisitos são que esses atos têm que ser motivados objetivamente, ou seja, dizer qual é a lei, especificamente, tratar ato por ato, especificamente, dislexia falando mais alto, especificamente, e, né, tratar, tem que ser motivado formalmente, publicado no Diário Oficial, por escrito, etc. Então, hoje, essa aqui é a posição do STF. Qual é? Os atos sigilosos, excepcionalmente, aqueles atos que envolvam a segurança do Estado ou a segurança social, a segurança da sociedade, né, para que eles sejam sigilosos, tem que ser obedecido 3 requisitos. Quais são eles? O ato sigiloso tem que ser motivado, o sigilo tem que ser motivado objetiva, específica e formalmente. Objetivamente, especificamente e formalmente. Pronto. Aí é possível que o ato seja sigiloso. Se não respeitar todos esses pontos aqui, o ato sigiloso, ele é nulo. E se ele é nulo, ele tem que ser extinto. Acho interessante colocar isso, né? Ó, fora desses casos, fora este aqui em cima, né? O ato é nulo. Se é nulo, ele vai ser extinto. Ele não vai permanecer no ordenamento jurídico brasileiro. Tamo junto até aqui? Tamo junto até aqui. Então, por isso que a alternativa está correta e é ipsiliter, né? A redação dada, né, no acórdão da DPF, na relatoria da ministra Carmen Lúcia. Alternativa, ó, corretíssima, sem sombra de dúvida. E isso aqui, ó, estará nas próximas provas. Por quê? Porque esses, né, os casos em que se admite o sigilo, eles estão no artigo, lá no finalzinho, né, do artigo 5º, olha aqui, ó, nós trouxemos ele aqui, ó, no finalzinho do artigo 5º, inciso 33. Então tá lá no finalzinho. Eles já estão há muito tempo no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. O problema não é eles, não. O problema são esses 3 requisitos para que o ato seja sigiloso. Aí é novo. Isso aqui é de agosto de 2023. Perfeito? Anota, porque isso é questão de prova. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, me despedindo aí de vocês. Se Deus quiser, né, trouxe uma questão que pode representar, né, a sua entrada majestosa, com a fé de Deus, no serviço público brasileiro. Ok? Lembrando que se tiver qualquer dúvida e queira fazer parte da nossa mentoria, comprar um curso, né, que você gostou aí do professor Luiz Eduardo, só mandar uma mensagem aí, aponta seu celular para esse QR Code, vai chegar direto no meu WhatsApp e a gente consegue, né, trabalhar com vocês aí, tá? Ou, se você quiser mandar uma sugestão, também é bem-vinda, até mesmo crítica. Tá? Se você falar, por exemplo, que eu tenho que cortar meu cabelo, como esses dias um colega perguntou, né, perguntou para mim se eu quero fazer um coque. Achei interessante a pergunta dele. Legal? Mas estou à sua disposição, tá bom? Um abração, fiquem todos com Deus e até uma próxima questão.